Breves entrevistas com homens hediondos. Então... Indivíduo 14. Eu tenho esse problema, Bom, esse... Bom, isso me custou todas as relações sexuais que eu já tive. Não sei por que eu faço isso. Não sou uma pessoa politizada. Não me considero, quer dizer, eu não sou um desses caras tipo América é tudo. Leitor de jornal. Será que a Hillary vai ser aprovada na People? Quando eu estou fazendo com alguma garota, não importa quem... É quando eu começo a alcançar o clímax que acontece. Eu não sou democrata, eu nem voto. Eu surtei com isso uma vez e liguei para um programa de rádio, um médico no rádio, anonimamente. E ele diagnosticou como incontroláveis gritos de palavras ou frases involuntárias, frequentemente insultosas ou escatológicas. Coprolalia é o termo oficial. O que é que você diz? Vitória para as forças da liberdade democrática. Só que muito mais alto. Na verdade, gritando. Vitória para as forças da liberdade democrática! Só que mais alto que isso. Não seria tão vergonhoso se não fosse tão absolutamente esquisito. Se eu tivesse alguma ideia do que se trata. Sabe? Eu estou muito surpreso de te ver aqui. Ah, é? Sabe, seu histórico de presença nesses eventos acadêmicos tem sido meio falho, Sarah. Eu sei, desculpa. Eu estava terminando de corrigir aqueles trabalhos. Amanhã eu entrego para você. Mas então, será que veremos você na aula de amanhã? Claro. E, professor, eu sei que ando meio distraída e eu sinto muito. Olha, eu sei que você é alérgica a esses eventos, a essas festas e tal, mas acredite, eu fico ansioso por elas. Eu acho que podemos falar disso outra hora e você precisa se dar uma folga, tá bom? E olha só, já que você está aqui, devia aproveitar. Bem legal, né? O quê? Bem legal? É, glamouroso. Está fazendo isso o dia todo? Eu vi umas pessoas antes de você. Se importa se eu ligar isso aqui? Não. Ótimo. Obrigada. Claro. Às vezes, é como, tipo... Isso eu não consegui. E aí eu penso... droga, não pense nisso. Porque pensar faz acontecer. Mas eu tenho medo. Todos nós temos. E se alguém disser diferente, é mentira. Pode dizer a ele que foi eu que falei. Indivíduo 51. É como eu sempre penso. Eu nem estaria preocupado com isso se ela estivesse aqui. É como se ela estivesse esperando algo. Se ela não estivesse ali deitada, esperando, se perguntando, avaliando, eu nem pensaria nisso. Mas eu vou te falar uma coisa. Aí eu fico meio irritado. Fico tão irritado que não importo mais se consigo ou se não consigo. Só quero mostrar pra ela.
Aí é mais ou menos, beleza, você pediu por isso. Então vamos lá, vadia. Então vamos lá. O que a mulher de hoje quer? Essa é uma grande pergunta. Eu concordo totalmente. É a... Como se Ou, em chama? outras palavras, o que a mulher de hoje pensa que quer, contra o que elas realmente, no fundo, querem Que acham que deveriam querer de um homem. de um cara? Pode soar primitivo ou não, eu ainda argumento que é uma grande pergunta porque a questão toda virou uma bagunça. Parece que alguém precisa de um refil. Oi, Jeff. Não, obrigada. As esperas no banheiro às vezes demoram muito, então é melhor você se hidratar. Não é que vinho hidrate, é que ele é mais... Sacou, né? Indivíduo 19. Como é que você tá? Eu tô indo muito bem. Obrigada. É? É? Bom, porque eu vi... mas isso é ótimo. É realmente ótimo. É muito bom. Eu quase te chamei pra sair no nosso primeiro ano. Tá brincando? É? É sério. E devia ter chamado, né? Fiquei intimidado. Por que disse isso? Bom, porque você não é apenas bonita, quer dizer, você é bonita, mas você é muito inteligente. Só por isso. Pessoas bonitas são muito comuns. E olha, sejamos sinceros. Genuinely. Mente inteligentes são raras. De qualquer sexo, você sabe. Acho que pra mim é a sua expertise mais que qualquer coisa. Minha expertise? Você tá bêbado porque já tá falando tudo errado. Pode ser. Eu suponho que, sob o seu ponto de vista, sim. Mas pensa nisso rapidinho. Essa possibilidade teria ocorrido para uma garota não tão esperta? Será que uma garota burra desconfiaria disso? Acho que tem razão. Viu? Viu? Tá vendo? Concorda comigo. Quer dizer, concorda com o que eu acabei de falar. Agora, você não vai estragar tudo falando alguma coisa idiota, tipo alguma coisa muito idiota, não é? Porque não é isso que eu estou fazendo. Vai nessa, vai nessa. Eu acho que eu nem vou, Obrigada. eu só tô... Tenha uma boa noite, Jeff. Tenha uma boa noite. Eu tenho certeza que a gente se vê. Boa noite. Valeu. Tchau. A mulher moderna tem uma quantia sem precedentes de carga contraditória sobre ela. Sobre o que ela deve querer e como ela deve se portar. A mulher moderna é cheia de contradições e toma tudo pra ela mesma. Elas ficam loucas. Por isso é tão difícil saber o que elas querem. Pode apostar nisso. Difícil, mas não impossível. Querida, vamos lá. Abra a porta. Vamos, amor, me deixe entrar. Oi. Como vai? Vamos, querida, abra a porta. Não seja ridículo, aquilo foi demais. Mulheres? Eu amo mulheres. Realmente amo. Eu amo tudo nelas. Mal posso descrever baixinhas, altas, gordas, magras, as estonteantes, as normais. Para mim, olha, todas as mulheres são lindas. Eu nunca me canso delas. Eu tenho muitas amigas.
Quando eu era criança, eu assistia muita televisão. E o programa que eu mais gostava era A Feiticeira. E foi ainda criança, enquanto assistia A Feiticeira, que eu tive minhas primeiras sensações eróticas. Indivíduo 59. A Elizabeth Montgomery, ela fazia um movimento circular com a mão, acompanhado por um som de cítara ou harpa, e produzia um efeito sobrenatural, onde todo o movimento cessava e os outros personagens congelavam em seus gestos. Então, não é surpresa que minhas fantasias também envolvam poderes sobrenaturais sobre mulheres que eu escolho. Eu não sei por que minha fantasia sempre acontece numa academia. Academia que minha mãe sempre frequentava. Bom, enfim, beleza. Na minha fantasia, eu me pego observando, olhando pela academia o ritmo dos exercícios. E meu olhar se depara com uma mulher linda, sensual e extremamente atlética. E ela faz assim, levantando seus olhos por cima do equipamento, olhando para mim. Eu atraio ela para mim usando apenas meus olhos. Ou talvez um leve movimento circular de um único dedo. E ela, dominada pela atração erótica, vem em minha direção. Nós nos encontramos num colchão de exercício bem no centro da academia. E ela tira as alças da roupa pesada num frenesi de loucura sexual, enquanto o meu uniforme de escola é retirado de forma mais controlada e divertida. E ela é forçada a esperar em agonia de uma necessidade erótica. E então, finalmente, ocorre uma cópula. De formas extremamente variadas e distintas. Entre outras, muitas pessoas petrificadas, invisíveis, cujo tempo eu consegui parar completamente com o poder da minha mão. Sarah, a propósito, você está fantástica. Obrigada, Harry. Não, é verdade. A vida de solteira parece que mudou seu jeito certinho de ser. Não, eu gostei. Essa roupa mais urbana combina bem com você. É meio excêntrico, mas distinto. Ótimo, era isso mesmo que eu queria. Você tá linda, Sarah. Obrigada. Sério? Bom pra você. Obrigada. Beleza. Onde eu estava? Grande. É verdade. Então, eu estou saindo com essa garota e esse cara enorme vem em nossa direção. E quem era? Nick. Nicky? Nossa. Não, Nicole. É isso aí. Então, ele se aproxima e diz... Os garotos de hoje são todos iguais. Como é que é? Ele disse... Todos os galãs pensam que são presente de Deus para a espécie feminina. Ele era negro? Na verdade era assim. Racista. O quê? Isso foi racista. Foi assim que ele falou. Mas foi estranho. Quer mesmo saber sim. como é ótimo, como um grande amante dá prazer a Mais uma um mulher? arquétipo perfeito de um homem. A maioria desses caras não tem a menor ideia, não mesmo. A maioria deles nem se importa, para falar a verdade. Então temos o primeiro tipo, aquele homem fortão, truculento, o clássico portão, sabe? Aquele que vai para cima dela, se alivia e logo que acaba, ele vira para o lado e começa a roncar. Mas esses caras são os animais. Eles nem se encaixam no papo que estamos tendo aqui. Não, o que estamos falando aqui é o segundo tipo básico de homem. O cara que acha que é um ótimo amante. O tipo de homem que é sensível. O lance deles é dar prazer para a mulher. E dando prazer para a mulher é a viagem que esse cara curte. E olhando aqui para você, eu desconfio que já deve ter encontrado um tipo desses 1 ou 2 vezes. Que vão às livrarias procurar os livros sobre a sexualidade feminina, entende? Esses que abraçam e te tocam com o pós-barba de feromônio, tocam a orelha e na parte de trás do joelho. Isso tudo ainda com óleo de morango, fazendo uma massagem com as mãos. Mas ele vai deixar a mulher fazer isso nele? Ele vai deixar a mulher lhe fazer pelo menos uma massagem nas costas? Não, senhora, não vai. Porque o barato desse cara é que ele é que tem que dar o prazer. Muito obrigado, senhora. E
E eu sinto muito desprezo por esses caras que tem por aí, achando que são o presente de Deus para as mulheres. E vê-los na cama é como ver mecânicos de macacão branco arrumando um Porsche. Estão todos sufocados pela própria especialidade. Eles acham que são grandes amantes. Eles acham que estão sendo generosos na cama. O que eles não entendem é que esse tipo de cara é pior para as mulheres com bom senso que aqueles porcos que viram para o lado. Porque como você se sentiria com um cara desses trabalhando em você, hã? Como num Porsche, entende? E é por isso que o cara sensível sempre sai perdendo. Eles querem ser os únicos grandes amantes na cama. Agora, quer saber a minha opinião? Hã? Quer mesmo saber como a coisa é realmente boa? Hã? Só tem um em milhares de homens que descobriu um modo. O segredo é... Você precisa achar um meio termo nisso. O quê? Eu discordo que seja impossível determinar o que elas realmente querem. Eu não acho que tenha dito que seja impossível. Mas eu concordo que na era pós-feminista de hoje seja mais difícil que nunca e requeira sérios poderes de dedução e imaginação. Porque olha só, se fosse literalmente impossível, onde estaríamos como espécie? E eu concordo que não se pode ir baseado somente no que elas dizem que querem. Elas só dizem isso porque acreditam que devem. Isso é culpa da mídia. Minha posição é que na maior parte do tempo dá para descobrir o que querem. E deduzir logicamente, se estiver disposto a entendê-las e a impossível situação em que se encontram. Discurso esquizofrênico da mídia. Como, por exemplo, Cosmo. Por um lado, a libertação. Por outro, garante o encontro de um marido. Quem não ficaria doido com essa bagunça toda recebida pelo tempo atual da mídia? A coisa mais importante é entendê-la. Entender o paradoxo. Condenada de uma forma ou outra. É. Marte e Vênus. Eu amo as mulheres. Amo vê-las se movendo, sabe? E amo como todas são diferentes. Amo ouvi-las sorrindo. Aqueles sons bem diferentes, sabe? Amo como nunca é possível entendê-las. E como nunca dá para impedi-las de comprar. Não importa o que você faça. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje nós concluiremos a parte 2 do emocionante Nanook, o Esquimó. Tudo bem, resmunguem, eu sei. Na verdade, será um exemplo fascinante da arrogância científica. Prestem bem atenção ao documento e não ao que é documentado. Em todas as ciências, a questão essencial é por quê. Tudo bem? Podemos começar? Prontos? Luzes, por favor. Don't go changing. Ah, qual é? Não vou tocar isso, não. Ah, vai. Não vou tocar, Você não. consegue. Não. Toca aí, vai. Ai. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. And don't imagine you're too familiar. I don't see you anymore. Oi, Daniel. Oi, Tudo bem? senhorita Quinn. Oi, Daniel. Passei pelo seu escritório mais cedo essa semana, mas devia estar... Me perdoe, eu tive um problema pessoal e não pude ir. Tudo bem. Adoraria saber o que achou do meu trabalho. Bom, amanhã, logo pela manhã, ao lado do meu escritório, ela termina de ver o trabalho. Tá. Divirtam-se. Quer mesmo saber como a coisa é realmente boa? Só tem um em milhares de homens que descobriu um modo. É o braço. O segredo é... Posso ver você sendo toda educadinha sem querer olhar pra ele. Indivíduo Vai em 40. frente. Pode olhar.
Eu não me importo. Quer tocar? Brincadeira. Não, mas é sério. Isso aí faz parte do processo. O uso do elemento. Sempre tem várias garotas em volta. Sabe, lá na fundição, lá nas pistas. E o Jack Point, meu melhor amigo. Jack Point e Kenny Kirk. São o que se pode chamar de homens bonitos, sabe? Homens normais. Que se dão bem com as garotas, se é quem me entende. E o que eu faço é ir lá, falo com uma e com a outra, e por fim, eu conto a história de como eu ganhei o nome de Johnny 1. Essa é uma fase do processo. Agora estamos aqui, e só curtindo na kitnet ou algo assim. E geralmente o que eu faço é falar, nossa, tá bem quente, eu acho que tenho que tirar a camisa, mas não quero porque eu tenho vergonha do meu braço. Assim. Porque nessa hora começo a perceber que eu estou sendo meio bizarrão, entendeu? Começo a entender que ela talvez me veja como um tipo de perdedor, mas elas não conseguem fugir. Por quê? Porque elas já disseram toda aquela baboseira sobre como eu não deveria ter vergonha do meu braço, não é? E como eu poderia ser tão ruim assim. E agora estamos chegando na fase crítica, entendeu? É quando eu finalmente mostro o braço. Olha, toda vez, cedo ou tarde, depois de uns 5 minutos nessa situação, elas começam a chorar. Entendeu? E aqui tô eu, né? Indo em direção a elas, onde elas estão sentadas e agora eu tô aqui segurando elas. Elas se acabam de chorar. E eu tô ao lado delas, abraçando com um braço bom, falando, tudo bem. Olha, tudo bem, não chora. Não fica triste. Confiar em você me fez me sentir muito, muito especial. E agora, com a sua ajuda, eu posso sair e não ter vergonha desse braço. E por aí vai. Consigo mais mulheres que o banheiro feminino. É sério, cara. Pergunta pro Jack Point ou Kenny Kirk. Kenny Kirk foi que me deu o nome de elemento. Pode perguntar. Mais mulheres que banheiro feminino. Não, eu sei. Eu sei. Ei, espera um segundo. Ei, não, eu sei. Acha que eu não sei que posso ser mal-humorado às vezes? Acha que eu não... Não, e eu sei que posso ser fechado outras vezes. E que pode ser difícil estar comigo. Ok, mas eu só... Não, eu não estou dizendo que é reconfortante. O que eu estou dizendo é que estou tentando fazer você ver as coisas. De vez em quando fluem, entende? E isso... Algumas vezes as pessoas gostam mais de uma coisa do que outra, e é assim que é, mas... Mas você não suporta isso. Sinto que nenhuma fluência é permitida. E isso parte meu coração. Simplesmente parte meu coração. Talvez se eu me importasse com você um pouco menos, talvez se eu te amasse um pouco menos, eu pudesse aguentar, mas eu... O quê? As malas são para eu ir embora. Não. Bom, eu acho que você não entende. Olha, escute. Tente escutar por um segundo. Tente absorver o que eu vou te falar, ok? Minha partida não é uma confirmação dos seus medos. Não é. É por causa de todos eles. E eu sei que você está me odiando por isso. E eu passei muito tempo me preparando para o momento que eu pudesse me deparar com você me odiando por isso. E se você pudesse ver a sua expressão... Eu consigo ver. Consigo ver agora mesmo. Esse olhar no seu rosto... Se alguém pudesse ver, eles entenderiam por que eu estou partindo. Porque isso também não é fácil para mim. Entende? Deixar você assim, vendo seu rosto. E essa vai ser minha última imagem mental de você. Você percebe que eu posso ficar bem chateado com isso também? Hein? Consegue? Eu amo quando elas piscam ou fazem bico.
Sabe, quando elas dão aquele olhar... Ou usam salto alto. Aquelas pequenas bolinhas que ficam quando as pessoas depilam as pernas, quando as mulheres depilam as pernas. Desculpe, por acaso está usando essa cadeira? Não, pode pegar. Muito obrigado. Mas então, eu a conheci no aeroporto. Bom, deixa eu voltar um pouco. Eu fui o último a sair, como sempre. E aquela coisa toda lá... Poxa, espera e relaxa no seu lugar. Seja o último a sair. Eu não consigo entender por que todo mundo levanta ao mesmo tempo quando ele para. O corredor fica lotado. Espera. É só dar um tempo. Então, eu finalmente saio com as malas para depois ir procurar um táxi. Ainda assim é deprimente sair do desembarque e ver todo mundo se encontrando, dando aqueles gritinhos e abraços, os caras nas limusines, com os nomes nas placas, quer ficar segurando... quieto só um segundo, por favor? Porque, geralmente, quando eu saio, já está vazio. Mas não. Dessa vez, não. Tinha uma mulher ainda lá e ela olhava pela porta de vidro para o corredor. Nossos olhos se encontraram bem naquele lugar. E, de repente, ela cai de joelhos. Ela cai, chora, bate no carpete, curvada, mostrando, sabe, um pouco dos seios, totalmente histérica. Ela jorrava água pelos olhos, sabe como é? E mais uma vez, Dayton te recebe de braços abertos para os negócios. Olá, seja bem-vindo a Dayton. Não, é uma história, uma história. Acontece quando eu vou até lá para perguntar, você está bem? Está com algum problema? Aquelas coisas. E dar uma conferida no material e eu vou dizer, ela tinha uns peitos fantásticos. Espera, ela estava baixada, curvada. E ela diz, eu estou apaixonada por esse homem. E ele disse que também estava apaixonado por ela, só que ele já estava noivo, mas que a coisa ia e voltava e que eles já estavam em pé de guerra. E eu só ouvindo tudo, sabe como é? Sim. E ela falou, finalmente, o cara saiu de cima do muro. E ele disse que ia se entregar ao seu amor por essa garota dos seios fartos e que ia voltar e contar para a outra mulher em Tulsa de onde ele é, que ia terminar e se comprometer com essa peituda histérica. Ela sentiu que, graças a Deus, finalmente, depois de sofrer um bocado, tinha conhecido um cara em quem podia confiar, amar e unir as almas. E todo aquele lance de violinos, corações, flores. E blá, blá, blá. E blá. Então, lá foi o cara voar para Tulsa. E ele colocou a mão sobre o peito e jurou que ia voltar por ela e que ia estar no avião na hora do voo. E ela jurou que estaria lá com aqueles peitos para encontrá-lo. Por essa ninguém esperava. E ela contou que ele até ligou para ela. O celular tocou, é o cara. Tem estática e chiado no telefone. Ele diz que está ligando para ela diretamente do céu. É como ele deixa isso romântico. Ele ligou do avião, daqueles telefones que tem lá. Quer saber? A tarifa nessas coisas é de 6 pratas um minuto. É uma essa não é a facada, questão. um Você absurdo. quer ouvir ou não? Essa não é a questão. A garota conta que chegou mais cedo no desembarque e ela conta com os olhos já cheios de água de tanto amor. Então o voo finalmente chega e nós, todos naquela pressa da saída e ele não aparece na primeira leva. E ele também não aparece na segunda leva. Nossa, eu acho um absurdo o tempo que as malas levam para sair. E ela diz que nem uma idiota, que sua fé nunca falha. Ela ficou olhando. E durante os abraços e todo mundo se encontrando, ela esperava esse cara. E esperou. Tadinha da peituda. Mas aí no final eu apareci. Sei. O último, como de costume. O desgraçado deve ter fingido a ligação. A estática, até uma cafeteira pode dar estática. E eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca vi alguém assim, tão desiludido. Você pensa que são só palavras, mas quando você vê essa garota com a mão batendo na própria cabeça por ser tão trouxa, chorando tanto que mal pode respirar e essa coisa toda. E como os homens são babacas e não se pode confiar neles. Homens são babacas, é verdade. É verdade, a maioria é babaca. Meu coração.
Meu coração está com essa pobre garota. Aham. Aham. Não vai perguntar? Desgraçado. Seu babaca. O que eu vou fazer? Você sabe. Safado. Por isso a importância atemporal da paixão. As mulheres querem ser tanto irresponsáveis quanto apaixonadas. Não, o que elas querem é viver uma paixão tão potente e irresistível que oblitera qualquer culpa ou tensão que elas possam ter sobre trair suas responsabilidades. E no fundo, todas elas querem ser irresponsáveis. No fundo, elas querem um homem que seja tão apaixonado e poderoso que elas ficam sem escolha. A situação é maior que ambos. Você é safado. Que se dane, né? É pela ciência, não é isso? Por isso estamos fazendo isso, não é? Pela ciência. Vai ser usado... esquece, deixa pra lá. Sabe o que tá fazendo. Oi? Cortou o cabelo? Ficou bom. Querida, precisamos conversar. E já precisamos faz um tempo. Eu preciso, quer dizer, eu sinto que... Pode se sentar? Querida, meu histórico de relacionamento indica um cara que é má notícia. Eu tenho um histórico, um padrão, de certo modo, de ir muito rápido e intenso no começo do relacionamento, de dizer eu te amo muito cedo. Não é uma questão de para quantas eu disse, não é uma questão compreensível ou preocupação, mas se estiver tudo bem, é só... Não é sobre isso que eu quero falar com você. Então eu quero omitir coisas como nomes e números e tentar ser honesto com você sobre quais são as minhas preocupações. Porque eu me importo muito com você. Eu não tô explicando isso direito, eu não tô me fazendo entender, eu tô começando a surtar. Eu sei que é insegurança, mas é muito importante pra mim que você acredite que eu falei a verdade. Absolutamente todas as vezes que eu disse que te amo. Toda vez. Sei que eu devia ter contado isso sobre mim antes. Antes de você se mudar pra cá. O que, acredite, significou. Me fez sentir que você realmente se importa com isso. Especialmente porque sua vinda pra cá foi algo que eu pressionei muito. Escola, seu apartamento, ter que se livrar do seu gato, bigodinho, gorducho, Mr. Fofo. Eu sei que um homem melhor teria te contado isso antes de dormirem juntos. E apesar de ter sido tão mágico e estático e certo... Sabe o quanto custa eu te contar isso? Que eu tô muito apavorado. Que até seja possível que o padrão de ficar mandando sinais confusos e me distanciando seja só uma forma de me afastar. Talvez, no fundo, eu seja tão covarde que eu não consiga me afastar, então eu acabo forçando você a fazer isso. Essas são questões válidas e totalmente compreensíveis, querida. Só que tem mais uma coisa que eu sinto que eu tenho que te contar antes. Deus, eu tô apavorado de contar. Mas eu vou contar. Pode me fazer um favor e se preparar e prometer que não vai reagir por uns segundos depois que eu te contar? Pode prometer? Pode prometer? Pode prometer? Pode prometer? Acho melhor a gente conversar depois. Eu tenho um ensaio para esse negócio e
Eu tenho um intervalo de 2 horas, se você quiser... Olha só, eu te ligo. Eu vou estar aqui, se precisar de mim. Tá bom? Por quê? Por que fez isso? Como pôde? E ainda me vem com essa cara. Essa cara de remorso. Você fez essa mesma cara quando partiu. Ficou lá parado. Com essa cara. O quê? Seu covarde. São todos covardes. Você disse que foi infiel. Disse que sentia muito. Disse que não podia imaginar o quanto isso deve doer. E não posso. Tente. Tente. Liga pra ele, veja se ele... Bom, se ele vai arranjar alguma coisa, mas precisa ser logo, eu acho. Sei. Tá bom. Tchau. Tchau. Professor? Ah, Sarah. Oi. Por acaso eu tô atrapalhando? Não. Por favor, entra, mas fecha a porta. Tá tudo bem? Tudo. Como é que você está? Bem, Eu só obrigada. estava... Era minha mulher. A mãe dela tá passando... Enfim, tá sendo difícil para ela. Nossa, eu sinto muito. Ah, não. Eu não quero fazer disso um drama. Não, tudo bem. Quer dizer, vai ficar tudo bem. Não, minha esposa é uma mulher extraordinária. E ela... Eu estou casado há 21 anos e a minha esposa é tão bonita. Ela é uma mulher tão bonita. Como a conheceu? Curioso, eu estava pensando nisso agora, no dia em que a conheci. Estava pensando nisso nesse momento. E foi há tanto tempo, sabe? Eu era tão jovem. E estava pensando... E isso foi um grande motivo para ter me casado com ela, pensando que eu não ia conseguir algo melhor que isso, por causa da aparência dela. Ela era tão bonita que só... E mesmo depois de ter um filho, entende? Então eu pensei... Puxa, porque eu sempre tive esse grande medo de, sabe, antes de me casar, de que eu me casaria com uma mulher incrível, uma mulher bonita e tudo, e ela mudaria, e aí ela ficaria grávida, e aí isso mudaria ela, e eu teria que me convencer de que não, você escolheu ela, é com ela que você vai ter que passar o resto da sua vida, é com ela que você vai ter que ficar por todo o resto da sua vida. Puxa, isso soa horrível. Tão superficial, não é? Mas eu olhei para ela e ela era linda. E ela era mãe. E eu... Sabe, eu me lembro de pensar... Isso é incrível, porque ela já está bem... pré-testada. Não, pré-testada. E eu pensei... Eu realmente pensei nisso. Eu pensei isso. E é superficial? Soa superficial para você? Ou você acha que a verdade por trás desse tipo de coisa sempre vai soar superficial? Sabe, os reais motivos das pessoas. Casquinha de Siri? Oi, senhorita Queen. Passei pelo seu escritório mais cedo essa semana. Devia estar... Adoraria saber o que achou do meu trabalho. Olha, cara, isso é ridículo. Me desculpa, mas você está menosprezando a minha opinião. As festas servem para se divertir, sabe? Toda essa coisa de opressão moral é ridículo demais. Harry! Eu não preciso ser forçado a analisar todas as minhas ações do ano. Eu vou mudar o que eu quiser mudar. Não precisa ser em dezembro, entende? Parece forçado. E você tirou tudo isso de um programa infantil. Mas é televisão, pelo amor de Deus. Olha,
Eu quero ver as pessoas festejarem, viajarem. Eu quero coisas bonitas, coisas engraçadas, coisas cantadas, entende? Coisas cantadas. Não, olha, eu quero aprender a festejar. Me inclui nessa. Que salão? Onde vamos fazer isso? Esperem aí, o que está acontecendo? Que discussão é essa? Não é nada. Não, é assim. Não, eu só estou um pouco cansado. Cansado ou deprimido? Não, eu não estou deprimido. Eu não estou deprimido. Não é clínico. Você está bem? Eu estou ótimo. É que as festas são sempre esquisitas para mim. Bom, as festas em geral, ou... Olha só, é estranho ficar tão deprimido assistindo um programa infantil. Espera, eu não devia ter dito isso. Será que eles são projetados para isso? Eu quero dizer, não é uma boa palavra. Não é só tristeza, como alguém sente num filme ou num funeral. É mais como um declínio mesmo. Ou o modo como a luz fica no inverno no crepúsculo. Ou o jeito que ela é comigo. Muito bem. No auge do ato de fazer amor, sabe, bem no auge quando ela está começando a atingir o clímax e ela está realmente respondendo a você, os olhos dela abrindo daquela maneira em que os dois, sabe, a surpresa e a identificação que nenhuma mulher no mundo poderia fingir ou simular se você olhasse atentamente para ela e realmente a visse. E eu não sei, esse momento tem uma tristeza penetrante da perda dela, nos olhos dela. E quando os olhos dela se abrem ao máximo, quando ela começa a alcançar o clímax e arquear as costas, eles fecham. Sabe, os olhos fecham e eu sei que ela fechou os olhos para me afastar. Eu me sinto como um intruso. E por trás daquelas pálpebras fechadas, os olhos dela estão virados totalmente e encarando intensamente um vazio. E eu que levei ela a isso, não acompanho. São as que agem tão compreensivas. Como se não importassem e entendessem e que isso não importa. Que me envergonham mais porque é tão absolutamente esquisito quando você está gritando vitória às forças da liberdade democrática quando está terminando que... Eu posso ver que elas estão completamente apavoradas e só estão tolerando isso e fingindo que entendem. E essas, na verdade, são as que eu realmente acabo ficando mais nervoso. E eu nem me sinto envergonhado de não ligar mais para elas ou evitar completamente... As que dizem, acho que poderia te amar assim. Indivíduo 42. Imagine não existir até que um homem precise de você. Estar lá, mas ao mesmo tempo não estar lá. A cara que ele fazia no banheiro masculino, ele não podia tirar. 6 dias por semana ele ficava ali. Aos sábados, turno dobrado. Os sons. Como você esquece os sons inconfundíveis da urina na água? O farfalhar do jornal nas cabines. O tamborilar do porta-papel higiênico. Todos os sons ampliados, reverberando suavemente. Esse era o ambiente do meu pai. O hotel histórico mais conceituado do estado. O melhor saguão. O mais perfeito banheiro masculino entre os 2 litorais. Mármore enviado da Itália. Portas das cabines de cerejeira. Cubas curvadas, pomposas e ecoantes. Todos os sons ampliados pelos azulejos e pedras florentinas. Os odores. Todos os odores. Odores como ambiente. O dia todo. 9 horas por dia. Em pé, ali, de branco marfim. É onde ele ficava em pé. Bem ali, no centro. O lugar onde o engraxate costumava ficar. O lugar designado
para ele ficar. Bem ao lado da grande moldura do espelho na pia. Uma pia contínua de mármore, folhas de ouro em volta dos registros e espelhos. Essa é a ocupação dele. É a sua carreira. Ele pega as maletas e os sobretudos. Guarda-os. Lembra sem perguntar qual é de quem. Sempre falando o mínimo possível, com toda aquela acústica. Aparecendo ao lado dos homens para lhes oferecer uma toalha. Essa é a carreira do meu pai. Por que isso? Por que essa tradição? Grandes ambientes opulentos para homens de negócios. Homens importantes. Homens com lugares para ir e pessoas para ver. Homens importantes que dão a descarga com o pé. Homens que só tocam os registros com lenços. Homens que assoam o nariz na pia e vão embora sem lavar. A porta conta toda a história. Homens. A tarefa é ficar ali como se não estivesse ali. Não realmente. Tem um truque. Você ouve tudo. Alguns batucando, murmurando, falando alto para si mesmo, esquecendo que não estão sozinhos. Imagine trabalhar, ver homens importantes em sua forma mais elementar. Esta é a carreira dele? Um homem de carreira? Sim. Eu admiro a coragem deste mais humilde dos trabalhadores. O estoicismo, o grão do velho mundo. Parado ali todos esses anos. Nunca passou um dia doente. Servindo. Ou eu o desprezo? Você se pergunta. Eu sinto nojo. Tem homem que dá gorjeta, outros não dão. Milionários que não lavam as mãos. Herdeiros que roubam toalhas. Magnatas que cutucam o nariz com o dedão. Filantropos que jogam bitucas de cigarro no chão. Homens já crescidos que cospem na pia. Camisa branca lisa e calças brancas. E sapatos brancos que teria de jogar fora por uma mínima mancha. Ele mesmo alvejava suas roupas de trabalho e passava. Nunca uma palavra de reclamação. Comida na mesa. Um teto. Filhos para educar. Um turno dobrado, se eu pudesse. Os pés ficavam inchados de ficar em pé. Ele tomava 3 banhos por dia. Se esfregava até ficar em carne viva. Mas o trabalho o seguia. Nunca falava nada. Toda manhã levantava às 6. Me despedia de vocês. Levava uma torrada para o ônibus. Ficava lá quando estava vazio também. Não vejo meu pai desde 1978. E eu sei que ele ainda está lá. Todo de branco. Em pé. Desviando o olhar para preservar a dignidade deles. E eu não visto nada branco. Nenhuma peça branca. Eu elimino em silêncio, ou de alguma forma. Dou gorjeta. Eu nunca esqueço que tem alguém ali.
Oi. Oi, Daniel. Posso ajudar em alguma coisa? Pode. Acabaram de me devolver o trabalho. Será que podemos conversar sobre ele? No momento, eu tô no meio da minha própria pesquisa e, na O que não verdade, eu... Como disse? De que parte não gostou? Não que eu não tenha gostado. Meus comentários são baseados na sua apresentação. Como assim? Minha apresentação? O que te incomodou? O quê? Não me incomodou. Com certeza foi provocativa, mas isso nunca é ruim e... Alguns dos seus argumentos foram... E qual foi seu favorito? Meu favorito? Uhum. Acho que é importante saber em que parte do trabalho eu exagerei um pouco. Eu não quero ser acusado de fazer algo só chocante, sabe? Indivíduo 46. Tá bem. Quem é você para dizer que sofrer incesto, abuso ou violação ou qualquer dessas coisas não pode ter seus aspectos positivos em longo prazo? Bem, isso é chocante, especialmente como mulher. Acho que não entendeu bem o que eu quis dizer. Eu tentei dizer que é preciso termos cuidado em uma atitude por reflexo. Acho que uma atitude por reflexo é errada, especialmente no caso das mulheres, onde acabam dizendo de forma condescendente e limitada que elas são frágeis, são quebráveis e que podem ser facilmente destruídas. Olha, todo mundo se machuca e fica quebrado de vez em quando na vida. Por que as mulheres são tão especiais? Não estou defendendo estupro ou abuso, eu não estou dizendo isso, entendeu? Mas é só enquanto acontece. O que acontece depois? O que eu estou dizendo é que há certos casos em que isso pode até te engrandecer. Ou te fazer um ser humano mais completo, como Viktor Frankl. O quê? Pense sobre o Holocausto. Daniel, O Holocausto foi uma coisa boa? De jeito nenhum. Alguém acha que foi bom ter acontecido? Não, claro que não. Mas, por acaso, leu Viktor Frankl? Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, é um ótimo livro. Mas saiu da experiência dele. É sobre a experiência dele no lado negro do ser humano. Pense comigo. Se não houvesse o Holocausto, não haveria Em Busca de Sentido. Por que não conversamos em horário comercial? Oi, senhorita Daniel, Quinn. Disse para nos encontrarmos em horário comercial. Eu tô no meio do trabalho. Você não pode Eu só quero simplesmente saber entrar na por que sala. odiou tanto meu trabalho. Tá bem. Eu achei que foi fácil, que suas alegações sobre mulheres foram loucas e incendiárias e que você escreveu totalmente para ser algo chocante. E, francamente, eu não tô interessada em discutir mais nada de um trabalho que exemplifica uma angústia juvenil reprimida e exacerbada. Estou surpreso por ter te afetado tanto. Daniel, acho que você não entende. Não faz sentido. Ninguém se importa. Cuidado. Isso não é verdade. Pense comigo. Pensar no quê? Sobre ser degradado e ter sua vida por um fio, por exemplo. Ninguém está dizendo que os desgraçados que fizeram isso não merecem ir pra cadeia, mas vamos colocar duas perspectivas aqui. Uma é que depois de tudo isso, ela sabe algo sobre si mesma que ela nunca soube antes. O que eu tô dizendo é que em certos casos, isso pode até te engrandecer. O que ela sabe agora é que a mais terrível e assustadora situação que ela poderia ter imaginado agora aconteceu de verdade. E ela sobreviveu. Sobreviveu, entendeu? E ela ainda está aqui. Isso te faz um ser humano mais completo, como o Viktor Frankl. E agora ela sabe alguma coisa. Quer dizer, ela sabe, ela realmente sabe. Isso é chocante, especialmente como mulher. Não, eu tô desapontado com você. É disso que eu tô falando, atitude reflexo. Você pega tudo que eu digo e filtra pela sua visão estreita do mundo. Olha só, coisas horríveis acontecem, sabia? Agora, você quer a minha opinião? Você não consegue entender que a existência e a vida machucam as pessoas de formas terríveis o tempo todo. Confie em mim, eu já passei por isso. E essa é a grande diferença, eu e você aqui, porque isso não se trata de política, ou feminismo, ou o que seja. Pra você são só ideias, você nunca esteve lá. Sá, posso falar com você? Oi, como vai? Eu não tô dizendo que nada de ruim tenha acontecido com você. Senta aí, cara. Você não é feia. Eu tenho certeza de que algum tipo de degradação tenha passado pela sua vida, mas eu tô falando de violação do tipo Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, de terror e sofrimento, o verdadeiro lado negro. O Daniel veio à minha sala hoje. Professor, eu posso explicar? Ele disse que queria falar com você sobre o trabalho. Posso dizer, só de olhar pra você, que você nunca, jamais vestiria o que está vestindo.
Acredite. Olha, saiba que eu estou cuidando disso. Eu basicamente disse a ele que você daria uma outra chance. Eu sei como ele pode ser persistente. Senhorita Quinn. Desculpe, eu não quis assustá-la. Tem só mais uma coisa que eu sinto que eu devo te falar antes. E se eu dissesse que minha própria irmã foi estuprada? E se eu contasse uma história? Sobre uma garota de 16 anos que foi à festa errada. Com um cara errado. E mais 4 amigos dele. E que acabaram fazendo com ela praticamente tudo que 4 caras podiam fazer em termos de violação. Então vamos lá, vadia. Então vamos lá. E se perguntasse pra ela? Se ela não podia se concentrar e esquecer tudo? Ou tipo apagar esse acontecimento da memória? O que acha que ela diria? Tem certeza do que ela diria? E se só enquanto acontece? E quanto ao depois? E se ela dissesse que mesmo depois disso tudo, por pior que tenha sido, agora pelo menos ela entendeu que era possível? As pessoas conseguem. Conseguem o quê? Conseguem te ver como um objeto. As pessoas conseguem te ver como um objeto. Você sabe o que significa? Homens são babacas, é verdade. Porque se você só realmente vê a pessoa como um objeto, pode fazer o que quiser com ela. E eu sei que um cara melhor teria te contado isso antes de dormir com você. E como seria conseguir ser assim? Pense um pouco, você pensa que pode imaginar, mas não pode. Mas ela pode. E agora ela sabe de alguma coisa. Desculpa, eu tentei ligar mais cedo. Ela realmente sabe de verdade. Cortou o cabelo? Ficou bom. É isso que você queria ouvir? Uma historinha sobre 4 caras bêbados que te chutam um saco pra você se curvar. Caras que você nunca conhecia, que nunca viu antes, pra quem você nunca fez nada. Gente que nem sabe o seu nome. Os caras nem sabem o seu nome. Pra descobrir que você tem que escolher um maldito nome. Você não faz a menor ideia. E se eu dissesse pra você que aconteceu comigo? Faria diferença pra você? Por que não conversamos em horário comercial? Tá bom. Horário comercial essa semana? Isso. Boa sorte. Ok. O que a mulher de hoje quer? Elas querem ser autônomas. Basicamente, tudo ainda é um código semiótico elaborado. E a única forma de não se perder no código é abordar o assunto logicamente. Elas querem que você entenda as obrigações que elas têm. Espera, eu não quis dizer isso. Como outro macho primitivo tentando rebaixar as mulheres porque ele é muito inseguro. E eu iria fora para defendê-las de qualquer desdém ou culpa por uma situação que claramente não é culpa delas. Pode enlouquecer tentando descobrir que caminho tomar. Elas podem aceitar isso ou não. A mulher de hoje está perdida. Vem cá, por acaso sabe onde fica o toalete desse lugar? A solução é entender a mulher de hoje. Porque tá na hora de atender o chamado da natureza, você entendeu, né? A solução é perceber que a mulher de hoje é uma situação impossível. Ela quer o que os homens, diante de 2 conjuntos conflitantes de responsabilidades, vão querer. Uma saída. Um ponto de escape. Um homem apaixonado. Elas querem ser dominadas pela paixão. Quando elas dizem sou responsável pela minha própria sexualidade, eu sou suficiente pra mim, não preciso de homem, o que elas realmente estão dizendo é que elas querem que você faça elas esquecerem, entendeu? Elas querem que você as faça esquecer, elas querem... Obrigada. Oi. Eu decidi procurar ajuda.
Tenho que admitir um fato. O problema real não tinha a ver com ela. Eu vi que ela iria para sempre ser a vítima para o meu vilão. Eu não tinha poder para mudá-la. Se importa se eu ligar isso aqui? Não. Ótimo, obrigada. De nada. Meu próprio pai foi, pode-se dizer, um homem que era, por tendência natural, não um bom homem, mas que, apesar disso, tentou arduamente ser um bom homem. Paciente e tudo mais. A tendência do meu pai para a raiva cresceu ao longo do tempo. E, por fim, ele recorreu, após um certo tempo de orientações sem sucesso, à prática de algemar os próprios pulsos atrás das costas sempre que perdia o controle com algum de nós. Essa autorrestrição acabou progredindo ao longo dos anos. De modo que quanto mais nervoso ele ficava com algum de nós, mais intensamente ele começava a se reprimir. Sempre o dia terminava com o pobre homem amordaçado no chão da sala, gritando furiosamente pra gente, tentando colocar a mordaça sem se morder. Essa história só vai servir para quem não teve o privilégio de estar lá. E agora olho para ela e prometi a mim mesmo quando era criança. Disse a mim mesmo que amaria minha mulher. Mas mesmo agora, eu tento tanto e ela é a pessoa certa. Ela sempre diz que pode me salvar. E eu acho que não tem desculpa. Eu sei disso. Eu prometi a mim mesmo com essa mulher e eu prometi amá-la. Sei lá. Agora podemos explicar minhas tendências e traçar suas origens e ter tudo arrumadinho e pronto para você. Não podemos? Não, espera. Pode parecer ridículo, mas eu sei que ela pode. Pode o quê? Te salvar. Você não sabe o que eu fiz. Quer que eu comece pra você? Foi num grande concerto ao vivo, ao ar livre. Para. E você a viu ali, Para. sentada num cobertor com uma expressão Para. alegre. E aí você transou Para. com ela. Eu entendi isso tudo, mas tem que haver alguma coisa a mais, porque eu não entendo. Como pôde fazer isso? Estávamos apaixonados. Não estávamos. Sarah, eu te conheço. Eu sei como isso soa e consigo imaginar o que você está pensando, mas se realmente eu vou te explicar isso, eu não tenho outra escolha a não ser honesto. Indivíduo 20. Eu fiquei com ela. Simples assim. E ela era o que podia se chamar de natureba. Uma hippie. Parecia que tinha saído de uma agência de talentos. Usava sandálias, um longo e chamativo cabelo. Recebia dinheiro dos pais, de quem ela insultava, e era de uma religião oriental. E, inclusive, eu desafio qualquer um a falar o nome corretamente. Olha, eu não tenho para onde correr. E confesso que ela foi o objetivo de uma noite. E que meu interesse nela se deu quase totalmente pelo fato de que, sim, ela era bonita.
era sexualmente atraente. Ela era sexy. E não foi nada mais complicado nem nobre que isso. E já tendo lidado anteriormente com o gênio Natureba, eu creio que o plano de uma noite só teve mais relação com a impossibilidade de ter conversado com ela por mais de uma noite. Tendo ou não a sua aprovação, eu acho que já entendeu. E quer saber, eu acho que é quase um desdém a forma como você pode casualmente se aproximar dela e criar uma sensação de conexão para ficar com ela. E você quase fica triste pelo fato de ser fácil. Como você acaba se sentindo por ser tão fácil fazer uma pessoa achar que é a sua alma gêmea? Você quase sabe o que ela vai dizer antes que ela abra a boca. Tá bom. E agora estamos no meu apartamento. E ela começa a falar sobre sua visão religiosa, suas visões obscuras de denominação, sobre campos magnéticos e conexões entre almas através do que ela fica chamando de foco. E em resposta a um tipo de sugestão ou associação, ela começou a contar essa história. E na história, lá está ela, pedindo carona. Ela disse que soube que cometeu um erro assim que entrou no carro. A explicação dela foi que ela não sentiu nenhum campo magnético até que tivesse fechado a porta do carro. E ele tivesse se movendo. Já era tarde, ela não foi melodramática, mas descreveu como que paralisada de terror. Havia algo nos olhos dele. Ela disse que soube, instantaneamente, na alma, que as intenções daquele homem eram estuprá-la durante muito tempo, torturá-la e depois matá-la. E que quando o psicótico chegou a uma área reclusa e finalmente disse quais eram as suas reais intenções, ela não ficou nem um pouco surpresa, porque ela sabia que acabaria sendo encontrada por um botânico amador ou por um escoteiro alguns dias depois, a não ser que ela pudesse se concentrar num modo de fazer uma ligação entre almas para evitar que esse homem a matasse. Se concentrar intensamente no psicótico, como se ele fosse uma pessoa sensível, embora atormentada por si mesmo, em vez de simplesmente como uma ameaça. E eu estava ciente de que ela estava prestes a descrever nada mais do que uma variante do clássico "O amor supera tudo". Mas, por enquanto, controle seu desdém. E tente ver o quanto ela de fato teve a coragem e a convicção de tentar. Porque imagine como isso deve ter sido para ela. Para qualquer um. Contemple o quanto você ficaria apavorada porque esse psicótico poderia te levar a esse ponto simplesmente por desejar. E agora ela está dentro do carro e ela percebe que vai encarar o maior desafio da sua vida espiritual. Ela olha diretamente dentro do olho do psicopata e então ela se força a manter o olhar nele o tempo todo. E os efeitos da concentração. Ela diz que quando ela consegue segurar o foco, o psicopata atrás do volante começa a parar de resmungar e fica silencioso. E ela começa a se esforçar para não chorar ou implorar, mas usa o foco como uma oportunidade de simpatia. E esse foi o meu primeiro sinal de tristeza ao ouvir essa história. Porque me encontrei admirando certas qualidades da história dela, que eram as mesmas qualidades que eu tinha desprezado quando olhei ela no parque. E ele pede para ela sair do carro e deitar quieta no chão. E ela não hesita ou suplica. Ela estava vivendo uma nova profundidade de foco. Ela disse que podia ouvir o tinir do carro esfriando e pássaros. Imagine a tentação do desespero e o som de pássaros livres, a alguns metros de você, onde está respirando a relva. E nesse estado, ela disse que podia sentir o psicótico percebendo a realidade da situação no mesmo momento que ela. E nesse momento ele veio e virou ela. Ele estava chorando. E ela diz que não custou nada abraçá-lo enquanto ele lacrimejava, enquanto a estuprava. Ela só encarou os olhos dele com amor o tempo todo. Ela ficou onde ele a deixou o dia todo, no cascalho, chorando e agradecendo aos seus princípios religiosos. Ela chorou de gratidão, foi o que ela disse. Eu não me importo em contar que comecei a chorar no clímax da história. Não alto, mas eu chorei.
Ela aprendeu mais sobre amor naquele dia com o estuprador do que em qualquer outro estágio da sua jornada espiritual. E eu percebi naquele momento que eu nunca havia amado alguém. Ela lidou com a fraqueza do âmago do psicótico, o terror de uma conexão de exposição espiritual com outro ser humano. Isso não é nada diferente de um homem que olha uma garota atraente num show e usa os seus truques para levá-la para casa com ele. E acende seu cigarro, se envolve num longo bate-papo pós-coito, aparentemente muito alegre e muito próximo. Mas o que ele realmente quer é dar a ela um número de telefone que não existe e nunca mais vai ter contato. E o motivo para esse comportamento frio e enganador é que a própria conexão que ele trabalhou tanto para fazê-la sentir apavora ele. Vê o quanto estou me abrindo aqui com você? Bom, eu sei que eu não estou falando nada que você já não saiba. Posso te ver formando julgamentos. Esse sorriso frio não é a única que consegue ler as pessoas. E quer saber, é por influência dela que eu tô mais triste por você do que nervoso. Porque o impacto dessa história foi profundo e nem eu vou começar a descrevê-lo para você. Você pode imaginar como foi sentir isso? Olhar as sandálias dela do outro lado da sala e lembrar do que eu havia pensado algumas horas antes? Eu dizia o nome dela e ela dizia o que foi. E eu dizia o nome dela de novo. Eu não estou envergonhado. Não me interessa como isso soa para você. Consegue perceber como eu não podia deixá-la ir depois? Eu agarrei a saia dela e implorei para que ela não partisse. E observei ela gentilmente fechando a porta e saindo descalça pelo corredor. E aí eu nunca mais a vi. E não importa que ela fosse distraída e não era incrivelmente brilhante, nada importa. Ela tinha toda a minha atenção. Eu havia me apaixonado por ela. Eu acreditava que ela podia me salvar. Eu estou ciente de como isso soa. Eu consigo ver no seu olhar. Eu te conheço. Eu sei o que você está pensando. Então pergunta. Pergunta agora. É a sua chance. Eu acreditava que ela podia me salvar. Pergunta agora. Anda, pergunta logo. Eu estou aqui, nu na sua frente. Anda, me julga, sua vagabunda. Tá feliz? Tá satisfeito? Fique feliz porque eu não me importo. Eu sei que ela podia, eu sei que eu amei. Fim da história. Legal, o que temos? Eu estava buscando no lugar errado. Buscando? Como assim? Minha pesquisa. Estudando os efeitos do movimento feminista é redundante. Todos sabem como afetou as mulheres. E eu acho que a oportunidade real de aprender alguma coisa é observar os homens. Ok, eu vou entrar na sua. Então, eu quero montar entrevistas. Eu quero fazer pesquisa primária. Quero ouvir. Sara, escuta, você e eu sabemos que a banca examinadora pode ser assassina se eles acharem que o trabalho de alguém é frívolo ou impulsivo. E todo mundo vai querer saber o porquê. Porque não acho que a verdade sobre os homens possa ser encontrada em um livro. O impacto real é específico e eu sinto que se eu conseguir fazer alguns desses homens se abrirem sobre histórias reais dos seus desejos e medos, eu consigo respostas.
Tá bem, e para que você quer respostas? Bom... Não, eu não preciso saber. Você precisa. A verdade o libertará, mas não antes de acabar com você. David Foster Wallace. Every man I fall for drinks his coffee black. Love and hate are tattooed on his knuckles, and my name is on his back. Every man I fall for works the graveyard shift. He kisses me softly to wake me up, then takes my place in bed. And I fall. I live with one concern. It's the love, diminishing returns. It's the love, diminishing returns. Every man I fall for keeps his anger on a string and holds it tight. When other men walk by, blinking their eyes at me, he always pick a fight. I go walk alone down Ocean Boulevard, peeking your windows. Tired housewives nagging at the husband's butt. Is this the life you chose? And I fall. I live with one concern. It's the love, diminishing returns. And I fall. I live with one concern. It's the love, diminishing returns. Every man I fall for, nearly every man. Every man I fall for, nearly every man.